Entender sobre emoções e sentimentos não fará bem somente para o seu filho, não, mas para você também. Afinal, pouquíssimos da nossa geração tiveram pais atentos às emoções dos filhos. Poucos souberam ensinar ferramentas para lidar com os sentimentos. E se você está aqui e possui inteligência emocional, certamente aprendeu isso depois de adulto, em cursos, terapias, sessões de autoconhecimento e não quando era criança. Mas, se você nunca passou por nenhum desses processos, é muito pouco provável que você tenha desenvolvido essa inteligência emocional. E se isso não aconteceu, bom, já tenho que te falar, a gente só dá aquilo que nós temos. Nós somos capazes de dar apenas aquilo que nós temos. Portanto, certamente os seus filhos não vão ter esse apoio para lidar com as próprias emoções, porque nem você consegue lidar com as suas. Sendo assim, esse vídeo é para falar sobre o seu filho, mas certamente você precisará se aprofundar mais nesse assunto, porque a inteligência emocional precisa começar com você. Num relacionamento saudável entre filho e mãe, né, pai e filho, a gente precisa ser os adultos da relação. Então, quem precisa começar esse processo de desenvolver a inteligência emocional somos nós. Mas eu vou falar hoje sobre a criança para que você tenha um norte, um caminho a seguir com o seu filho. Então não desiste esse vídeo até o final. Eu vou trazer 5 conceitos super importantes para que você, mesmo ainda não tendo a sua inteligência emocional 100% desenvolvida, você vai ser capaz de ajudar o seu filho no processo dele, para que ele não precise fazer isso lá na fase adulta, quando precisar ser remediado, né? Hoje estamos agindo na prevenção, dando a eles ferramentas para que não precise ser remediado lá na frente, com terapias e remédios muitas vezes, né? Porque não tem o controle das próprias emoções. Mas assim como a maioria da minha geração, eu também não tive a educação das emoções. Ninguém estimulou ou me ensinou a lidar com os meus sentimentos. E na verdade, né, assim como a maioria também, em momentos de frustração, raiva, revolta, injustiça, eu fui silenciada. Porque era assim que os meus pais também foram educados. E assim, certamente, os pais dos meus pais também foram educados. E assim por diante. Mas quando eu me tornei mãe e me vi em uma situação completamente desconhecida, na qual eu estava ao mesmo tempo realizando um sonho, mas eu sentia que não era bem aquela alegria toda que eu imaginava, e eu não sei se você já viveu isso na maternidade, eu comecei a me questionar e buscar alguma resposta que provavelmente eu não tinha. E na minha busca por esses conhecimentos sobre maternidade, e primeiro, na verdade, eu fui buscar para solucionar os meus problemas. Eu nem imaginava que, de verdade, um dia eu estaria aqui trazendo conteúdo para outras mães. Mas, para solucionar meu problema, nessa minha busca, eu descobri que na maternidade eu preciso olhar para mim, para as minhas emoções, para as minhas necessidades, identificar os meus gatilhos para que só então eu tenha uma visão limpa, sem crenças ou rótulos sobre as minhas filhas e ser capaz de ajudar elas com as próprias emoções. Conforme eu fui entendendo que as emoções não era o problema real, mas sim o que eu fazia com elas, porque essa informação é muito importante. A gente fala às vezes, né, até eu já disse aqui no vídeo, né, o controle das emoções. Não existe como controlar nossas emoções. A gente controla as nossas ações diante as emoções. Então, de repente, a sua filha fez algo que você se sentiu desrespeitada. Isso você não tem controle. Você não pode não se sentir desrespeitada. Você se sentiu. Agora, o que você faz com esse sentimento é que vai determinar a sua inteligência emocional. Se você desrespeitar de volta, se você gritar, se você bater, se você punir, você tá devolvendo para ela a mesma fraqueza que ela, né? Os mesmos desrespeito que ela teve. Ou alguma coisa que seu filho fez, pegou o seu, sei lá, a sua maquiagem, destruiu tudo e você ficou morrendo de raiva. O fato de você ter raiva daquela situação, da sua filha ter causado aquilo, não é o problema. Você não tem como controlar. Era algo que você gostava, era algo que te deixou muito magoada, porque você perdeu aquela maquiagem. A emoção, raiva, não é controlada. O que você controla é o que você faz com aquela emoção. Então, a inteligência emocional, ela determina as suas ações e não as suas emoções.